Vós sois meu pastor, ó Senhor, nada me faltará se me conduzis. Em verdes pastagens feliz eu descansei, em vossas águas puras. Pelo sinal da Santa Cruz, livre-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com você, meu irmão, com você, minha irmã. Porque bendito é o Deus que nos reúne sempre no amor do seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Te saúdo nesta quinta-feira da 26ª semana do Tempo Comum. Hoje é dia 3 de outubro, quando a Igreja celebra a memória dos santos André de Soveral, Ambrósio Francisco, presbíteros e seus companheiros mártires. Por isso, queremos contar com a intercessão destes santos mártires do Brasil neste dia sobre nós, sobre nossas famílias. Para rezarmos melhor, ouvindo a palavra de Deus e a palavra da Igreja, clamemos a ação e a unção do Paráclito. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. E neste dia 3 de outubro, meu irmão, minha irmã, a Igreja, na sua liturgia, nos traz o Santo Evangelho. O texto do Evangelho do dia de hoje está em São Lucas, no capítulo 10, nos versículos de 1 a 12. Ouçamos atentamente esta palavra de Deus, que fortalece a nossa vida. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente a toda cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Senão, ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem. Curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Mas quando entrardes numa cidade e não fordes bem recebidos, saindo dali pelas ruas, dizei: até a poeira de vossa cidade que se apegou aos nossos pés, sacudimos contra vós. No entanto, sabei que o reino de Deus está próximo. Eu vos digo que naquele dia Sodoma será tratada com menos rigor do que essa cidade. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que pela palavra do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Amém.
Meu irmão, minha irmã, neste evangelho que nós acabamos de ouvir, do envio que Jesus faz dos 72 discípulos, ouvimos algumas instruções que Jesus dá a todo discípulo, aos daquela hora e aos de agora, que somos nós também. Em primeiro lugar, Jesus constata que existe muito trabalho na evangelização, que a roça de Deus é muito grande e não são tantos assim que se dispõem a realmente assumir o seu compromisso de discípulo e de discípula para anunciar o reino, que é a principal mensagem de Jesus. Por isso Jesus diz, olha, a messe é grande, mas os trabalhadores, os operários são poucos. Aí Jesus instrui a todos nós, rezai ao dono da messe, para que mande trabalhadores para a sua colheita, mostrando a nossa missão de orar sempre, para que Deus não deixe faltar anunciadores, para que Deus não deixe faltar discípulos desejosos de anunciar o reino, para que Deus não deixe faltar na sua messe trabalhadores. Em seguida, Jesus instrui os discípulos, os daquela hora e os de agora, quanto às dificuldades da missão. Jesus é muito claro, transparente com os discípulos, ao lembrá-los que eles podem não ser acolhidos, que eles vão para anunciar o reino, mas pode ser que não sejam acolhidos, que sejam rejeitados, que sejam perseguidos até. Então Jesus não engana ninguém. Ele sabe que a missão é exigente, mas mesmo assim envia, porque sabe também da capacidade que o discípulo tem de continuar firme mesmo diante das dificuldades. É por isso que Jesus exorta. Pode ser que cheguem em uma cidade e vocês não sejam aceitos. Então batam o pó das sandálias contra aquela cidade. Com isso, Jesus já prepara a mente e o coração do discípulo para ter a clareza de que podem ser rejeitados. Jesus diz ainda uma coisa muito interessante. Ele diz que na cidade onde o discípulo entrar, que ele pronuncie a paz àquela cidade. A paz de Deus será dada àquela cidade. Porém, se ali não habitar um homem da paz, se aonde for emitida aquela paz não tiver pessoa de paz, a paz voltará para o discípulo. Jesus, em momento algum, diz que o discípulo deverá amaldiçoar aquela cidade, amaldiçoar aquela pessoa, não. Simplesmente quem não está aberto para a paz não recebe a paz. Deus quer dar a paz. A paz de Deus é oferecida. Mas se não estiver ali uma pessoa da paz, a paz não repousará sobre ela. E não é culpa de Deus e não é culpa do discípulo. Porém, se ali houver um filho da paz, a paz repousará sobre ele. E a última coisa, meu irmão, minha irmã, que eu queria destacar desse evangelho é que, mais uma vez, Jesus deixa claro qual é a mensagem que ele quer que chegue à mente e ao coração das pessoas. O seu reino, ele já está entre nós. Esse foi o principal conteúdo do ensinamento de Jesus enquanto ele esteve aqui. Esse continua sendo o principal conteúdo da mensagem que a igreja continua a anunciar. O reino de Deus já está entre nós e deverá se manifestar de modo pleno um dia. O chamado à conversão a cada homem, a cada mulher, a cada pessoa de boa vontade, é o chamado para estar atento, preparado, cada vez mais,
para abraçar este reino. Oxalá o reino de Deus continue sendo anunciado por nós e acolhido também por nós e por tantos outros. Que Jesus nos ajude então. E que Santo André de Soveral, Santo Ambrósio Francisco e também os seus companheiros mártires rezem por nós. Amém. E o céu em recompensa um dia me dará.